Bundy, Charles Manson, Jack o Estripador, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses nomes. Mas você já ouviu falar em Elizabeth Bathory, Marianne Cotton ou Alice Keitler? Não? Acho que você já tem uma ideia do que eles têm em comum. Mas vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar mais detalhes dessas mulheres. Oi, eu sou a Carla Cardoso, seja bem-vindo ao Gene Geek e hoje eu vou falar sobre essas mulheres que eu citei, mas eu também vou dar uma dica de leitura de alguns filmes também, então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe. Lady Killers, esse é o livro em que eu conheci essas assassinas, foi publicado pela Dark Side em 2019. E como sempre, o trabalho da editora tá impecável, uma capa chamativa, rosa choque, que é como a gente fica lendo alguns casos, em choque. Mas depois eu falo mais da edição. Eu quero destacar alguns casos aqui e falar se vale ou não a pena ler Lady Killers. Então logo no início do livro a autora diz que quando a gente fala em serial killers, logo vem à nossa mente um homem perverso com um apelido terrível dado pela mídia como o Estripador de Yorkshire. Mas mulheres também matam? A resposta é óbvia, sim, matam. Mas será que são iguais os assassinos homens? Será que tem alguma diferença? Tem um trecho do livro que eu gostaria de ler pra vocês, que diz assim: não é que a sociedade não reconheça a existência do mal nas mulheres, até porque as mulheres já foram retratadas como coniventes e malévolas, verdadeiras mensageiras do apocalipse desde que Eva comeu a maçã. Mas nós parecemos preferir mulheres mais, como aquelas abrigadas apenas em nossas ficções. Elas podem atrair homens para o mar, como as sereias, enquadrá-los por assassinato, como em Garota Exemplar, ou sugar sua respiração em um poema, como em A Bela Dama Sem Piedade. É quando elas entram na vida real e começam a matar pessoas reais que nossa imaginação falha. Não podemos imaginar que elas fizeram, sabe como é, de propósito. Nós já vemos alguma diferença aí, e nesse parágrafo ainda diz que as mulheres são vistas como capazes apenas de cometer homicídios reativos, que são aqueles com uma explosão de amor ou vingança, mas não homicídios frios e calculados ali, né? De fato, a maioria esmagadora dos serial killers são do sexo masculino, mas negar a existência de que existam mulheres também fazendo isso é no mínimo negligente. A autora, ela fala de um caso na Chicago dos anos 20, em que as mulheres eram absolvidas, mulheres que matavam os maridos eram absolvidas apenas por serem bonitas. É isso mesmo que você ouviu. Mas enfim, o livro cita 14 casos principais e ainda tem uma galeria letal exclusiva da edição brasileira feita pelo site do Aprendiz Verde, com umas 14 assassinas, sendo uma delas uma brasileira foragida desde 2004. As que mais me marcaram foram a Elizabeth Bathory, a Marianne Cotton e a Alice Keitler, como eu falei no início do vídeo, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. E se você já leu o livro, me conta aí qual é o caso que mais te marcou. E se você não leu o livro, calma que nesse vídeo eu vou dar um gostinho de como esse livro é. Se você gosta desses assuntos, fica comigo que você vai saber mais sobre Lady Killers. Elizabeth viveu na Hungria entre os séculos 16 e 17 e ficou noiva aos 10 anos de um cara chamado Ferenc Nadasdy, que ficaria conhecido pela sua violência. Uma ótima influência para Elizabeth, não é mesmo? Os dois eram ricos e ficaram ainda mais depois da Guerra dos 13 anos, quando até o rei ficou devendo para eles. Esse marido dela ensinou ela a torturar e uma mulher chamada Ana Darvolha, que se hospedou na casa dela em 1601, ensinou ela a matar. E como as vítimas eram sempre camponesas, ninguém se importava, até porque naquela época camponeses eram propriedades dos nobres. Quando seus parceiros de violência morreram, a Elizabeth começou a se descuidar. Foi quando ela começou a matar as pessoas erradas, que foram meninas nobres. E aí foi quando ela assinou a sua queda. Ela foi investigada e vários depoimentos acabaram condenando ela. O número de vítimas é incerto, varia de 30 até 650 mulheres. Ela não teve um julgamento, mas foi condenada à prisão perpétua dentro do seu próprio castelo. E por não ter sido julgada, muita gente ainda acredita na sua inocência, alegando que o rei viu uma oportunidade perfeita de eliminar um adversário político. Elizabeth morreu em 1614, mas a sua história continuou se espalhando, sendo inspiração para vários filmes, poemas, livros e até músicas. Disseram até mesmo que ela foi inspiração para o Drácula de Bram Stoker. O que mais me chocou nesse caso é que mesmo com todos os indícios, tem gente que acredita na inocência dela, e eu não sei exatamente se eu acho bom ou ruim, porque as mulheres são sempre julgadas, né? Mas no caso dela é meio que ao contrário. Eu achei isso bem curioso.
Mary nasceu em 1832 na Inglaterra. Uma família até teve uma infância boa ali, até que o pai dela morreu e ela teve que ajudar no sustento da casa. Ela era uma mulher bonita e se aproveitaria disso para conseguir tudo que queria. Ela se casou 3 vezes, mas se envolveu com pelo menos 5 homens, trilhando aí um caminho de mortes na sua vida. Também engravidou diversas vezes e incontáveis crianças, tanto os enteados quanto os próprios filhos dela, morreram envenenados, assim como os maridos e até a própria mãe. Todo mundo envenenado por arsênio. Já com a antipatia dos vizinhos e com muitos assassinatos em sua vida, ela engravidou de um homem rico chamado Quick Manning, com quem ela iria se casar. Mas antes disso, ela tinha uma pedra no sapato ainda, que era o enteado dela, o Charles Edward, filho do 3º marido, que ela, precisava se livrar dele. Ela envenenou o menino, mas dessa vez desconfiaram e o inquérito foi aberto. Em pouco tempo descobriram arsênico no corpo do menino e a Mary foi presa. Conforme iam investigando, iam descobrindo cada vez mais mortes nas costas dela e ela foi condenada à morte por enforcamento. Foi executada aos 40 anos em 1873. Poucos anos mais tarde, a Inglaterra seria assolada pelos assassinatos do notório Jack Estripador e Mary Ann seria esquecida. Alice, para mim, foi o caso mais interessante. Ela viveu de 1263 até 1325, bem lá para trás, né? Ela foi uma mulher rica da Irlanda e, como já dizia o poeta, não existe nada mais intolerável do que uma mulher rica. Isso é uma citação que tem no próprio livro. É inegável que ela tinha, de fato, uma trilha de morte por onde ela passava, mas em vez de assassina, ela ganhou o título de bruxa, que para aquela época era a pior coisa para uma mulher. Mas a sorte de Alice é que ela tinha muito dinheiro. Ela se casou várias vezes e enriqueceu com cada um dos casamentos, principalmente depois deles morrerem. Isso começou a incomodar muita gente, inclusive e principalmente os enteados dela, que viram as fortunas dos seus pais irem parar na mão da madrasta e do filho dela. O 4º marido de Alice foi John Le Poer, e assim como os outros, ele iria mudar o testamento para beneficiar a Alice e o filho dela. Mas os filhos do John não gostaram nada disso e a acusaram de bruxaria. Já que depois do casamento, o John começou a piorar muito de saúde realmente, com sintomas clássicos de envenenamento por arsênico, mas que naquela época se assemelhavam muito ao trabalho de uma bruxa. Os Le Poer levaram as acusações dele ao bispo Richard de Ledred, um fanático religioso que odiava hereges. Cara meio maluco, pra ser sincero. A perseguição de Ledred contra Alice tinha origem na obediência cega que ele tinha à igreja e o ódio também pela heresia. Mas as outras pessoas também não gostavam de Alice, porque ela representava uma ameaça ao patriarcado e a todo mundo que estava de olho ali na fortuna dela. Muitas pessoas nessa treta foram acusadas e queimadas, mas Alice conseguiu fugir para a Inglaterra e, como essa treta durou aí por um bom tempo, só apareceu. Muito bom. Vai mudar aqui a iluminação do vídeo. Alice fugiu para a Inglaterra e lá ficou em exílio porque essa briga durou um bom tempo. O bispo maluco lá conseguiu algumas vitórias, é verdade, mas ficou tão impopular que o próprio rei o colocou em exílio. John Le Poer nunca contestou as acusações contra sua esposa, mas nada nunca ficou comprovado, porque toda essa história de bruxaria, heresia, ofuscou qualquer investigação séria que pudesse ter sido feita contra Alice, que tinha muitas das características do arquétipo da Viúva Negra. O que mais me chamou a atenção nesse caso foi um parágrafo que me fez refletir e eu vou ler aqui pra você. É engraçado o quanto a imperfeição humana é evidente nesse caso, ainda que seus personagens estejam mortos há séculos. Ledred queria provar que Alice, em toda sua crueldade e ganância, além de culpada, também não era humana, uma feiticeira demonófila devoradora de homens. Então ele a acusou de crimes imateriais em vez de desafiar a sua mortalidade. E na verdade, quem poderia culpá-la? Por séculos as pessoas têm feito o mesmo, atribuindo crimes à magia, à histeria, a visitas noturnas e à loucura, em uma tentativa de acreditar que ações como as de Alice são estranhas a nós e que estão completamente fora dos limites do comportamento humano normal, mas não estão. A Alice ficou conhecida como bruxa e não como uma assassina em série, tudo porque a gente tenta se distanciar desses atos como se não fosse possível existir pessoas assim. Enfim, depois de comentar vários casos, o livro ainda traz uma conclusão que faz a gente refletir bastante. Uma das coisas que ela fala é que a gente tenta se distanciar do mal porque isso faz a gente se sentir melhor com nós mesmos. Será? O que você acha? O livro ainda trata de machismo. Por que a gente conhece o Jack Estripador, mas não a Mary Ann Cotton?
Por que as mulheres bonitas eram absolvidas mesmo sendo culpadas? E também refletimos sobre a violência humana, que mulheres também, infelizmente, podem cometer crimes violentos, seja com veneno, que é o método mais comum, mas também com casos mais chocantes. Então o livro traz umas questões bem interessantes para você refletir junto com a autora, que vale a pena ler. Bom, eu tinha dito que ia falar um pouco mais sobre a edição, então vamos lá. As páginas foram feitas para aparecerem em jornal, com as ilustrações da Jennifer Dabra, como essa aqui. E aí tem marcações na própria edição, como se fosse marca-texto, com partes interessantes do livro. E realmente parece que o livro todo é como se fosse um recorte de jornais. Aqui no final a gente tem várias indicações de filmes, séries e outras produções de assassinas. Eu assisti a algumas, como A Ira de um Anjo, A Louva a Deus, Nurses Who Kill, e isso antes de ler Lady Killers. Por causa do livro, eu assisti a Este Mundo é um Hospício e gostei bastante, já quero assistir a outros livros citados também. Aqui no box de descrição eu vou deixar o link da Amazon para, se vocês quiserem comprar, se interessaram pelo livro, comprem pelo link e ajudem o canal. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de mandar para aquele seu amigo que gosta do assunto, mas que se você perguntar quem foi Alice Keisler, ele não vai saber. Aí você chega com o link desse vídeo e manda para ele, ó, assiste aqui pra saber. E compra Lady Killers porque vale a pena. Vejo você numa próxima, um beijo, tchau!